Bem, eu quero ler com você na NVI, 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo é o de número 1, somente o de número 1. Diz assim: o Senhor disse a Samuel, até quando? Vamos repetir essa frase, vamos juntos? Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Amém. Queridos, essa passagem bíblica, obrigado, Caio. Essa passagem bíblica é uma passagem que tem um contexto muito especial. Deus havia escolhido Davi, rejeitado Saul. Era um momento de mudança para a nação de Israel e Deus havia rejeitado a Saul por causa da sua desobediência. A forma como Saul conduzia a sua própria vida, sempre desobedecendo aquilo que já era uma ordem, já estava estabelecido por Deus. Foi para Saul que Samuel disse: olha, melhor é obedecer do que sacrificar. E Deus havia rejeitado Saul e Deus havia escolhido um novo rei para Israel. E esse rei era Davi. Mas para que isso se concretizasse no coração de Deus e diante da nação de Israel, Davi precisava ser ungido. E existia a pessoa que tinha autoridade para isso na terra: Samuel. Samuel, que foi profeta, que foi sacerdote, que foi juiz, tinha a autoridade dada por Deus sobre ele naquela geração para que ele ungisse a Davi. Mas o que acontece é que, como foi o mesmo Samuel que ungiu Saul, e mesmo reconhecendo que não dava mais, que Saul havia se perdido completamente, Samuel começou a procrastinar essa incumbência de Deus, de tomar uma decisão, de ir até lá e fazer o que Deus estava mandando ele fazer. E a palavra procrastinação, é deixar para depois, procrastinar, deixar para depois. E quando Deus, queridos, ele criou o homem, criou o ser humano, ele deu a nós o domínio, para que a gente domine sobre a terra. E tudo aquilo que Deus vai fazer, Deus usa pessoas para fazer. E Deus estava ali para usar Samuel, mas Samuel estava num jogo de empurra. Não que ele queria empurrar para outro, mas ele estava deixando para depois. E o deixar para depois pode ser um grande inimigo, principalmente diante daquilo que Deus já mandou você fazer. E aqui nesse texto, Deus olha para Samuel e faz uma pergunta forte. Ele diz: até quando? Até quando você vai ficar se entristecendo por causa de Saul? Deus estava dizendo: Samuel, eu tenho um plano. Você tem que tomar uma decisão e seguir debaixo da minha orientação, debaixo daquilo que eu estou pedindo. Há um aperto de Deus. Até quando? Esse até quando também é usado por Jesus, quando a falta de fé dos discípulos de Jesus era tão grande que Jesus, certa feita, disse para eles: até quando vos suportarei? Até quando suportarei a falta de fé de vocês? Observe que existe um limite, e Deus estava fazendo Samuel refletir. A grande verdade, gente, é que deixar para depois pode muitas vezes trazer prejuízos enormes, mas não só um prejuízo pessoal, mas também às vezes um prejuízo familiar, um prejuízo profissional e às vezes até um prejuízo espiritual. Por quê? Porque Deus conta conosco para que a gente faça as suas obras. Mas assim como aconteceu com Samuel, Deus tinha um plano e estava parado em Samuel, porque Samuel não decidia. Então o Senhor teve que apertar Samuel para que ele rompesse. E quantas coisas, queridos, que param em nós. E Deus muitas vezes precisa chamar a nossa atenção. Eu não estou falando aqui, gente, de decisões irresponsáveis, movidas aí por uma precipitação, sem uma direção de Deus, mas decisões que precisam ser tomadas e muitas vezes não são.
E eu fico me perguntando o que faz, né? O que acontece com a gente quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Quando a gente sabe que tem que decidir, mas não decide. E talvez a resposta seja pelo fato de que muitas vezes uma decisão, queridos, séria, a respeito de uma área da nossa vida, ela custa um alto preço, um preço caro. Eu preciso dizer para você que essa palavra não é uma palavra aleatória, não é algo que eu não sei do que eu estou falando, mas eu posso lhe afirmar que as decisões mais importantes da minha vida me custaram muito, mas eu louvo a Deus que Ele me deu coragem para tomá-las. Eu não digo nem que foi uma coragem partida com uma fonte no meu próprio coração, mas uma coragem que o próprio Senhor deu para mim. E foram decisões que impactaram a minha vida, sim, sem dúvida, mas também impactaram a minha família, impactaram a igreja nesse lugar. Decisões difíceis que me sacaram da zona de conforto e me jogaram no meio de uma tempestade, mas que mudaram a minha história. A gente acha que Deus está somente na calmaria, mas não, Deus também está na tempestade, gente. E muitas vezes, porque a gente sabe a tempestade que vai ter que enfrentar caso tome uma decisão, não tomamos. Deixamos isso para depois, procrastinamos. E muitos motivos podem nos impedir de tomar decisões importantes. E eu converso com muita gente e às vezes eu percebo uma coisa ou outra. E como é difícil, como o inimigo luta para que a gente não tome as decisões firmes e corretas que precisamos tomar. Quantos de nós não tomamos uma decisão porque estamos presos, né, às vezes em cadeias emocionais, em cadeias sentimentais, né, ficamos amargurados e presos em relacionamentos nocivos, a ambientes muitas vezes perturbadores, e a gente não vê força para tomar uma decisão, para romper com tudo aquilo. Eu não digo só de contexto familiar, eu digo de contexto profissional, eu digo de vida com Deus e de tantas outras coisas. Outros não conseguem tomar uma decisão, não conseguem decidir nada por causa do medo, porque o medo ele é um desafio, o medo ele é paralisante. E às vezes eu converso com pessoas que têm medo, não conseguem ter a ousadia de tomar uma decisão, e aí tem medo de casar, medo de ter filhos, medo de avançar para um novo desafio profissional, e ficam muitas vezes paralisados. Outros não conseguem tomar uma decisão por causa da famosa zona de conforto. Você sabe que o que você está vivendo não é o ideal, não é o que Deus tem para você, mas está bom assim, não é o que Deus prometeu, mas vamos levar desse jeito, porque se a gente tomar uma decisão a mais, talvez isso nos tire dessa área de conforto. Então não conseguem fluir nas suas vidas familiar, profissional. Gente, Deus é um Deus completo. Deus é um Deus completo. Deus não é o Deus só das coisas que a gente faz na igreja. Deus é um Deus da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, das nossas amizades. Deus é Deus de todas as coisas. E às vezes, por causa dessa área de conforto, a gente vive uma vida mediana, medíocre. A gente não vive uma vida extraordinária, porque o medo nos prende a isso. Outros não tomam uma decisão por ignorância, falta de conhecimento, não tem nem ideia do prejuízo que estão levando por não decidir. E eu preciso dizer para você que prejuízo, gente, não é só ter algo e perder, mas prejuízo também é não tomar posse daquilo que Deus já liberou. Isso é um prejuízo. Não perder apenas o que Deus me deu, isso é um prejuízo. Com certeza, isso é prejuízo. Mas aquilo que Deus tem para me dar e eu não tomo posse disso, isso também é um prejuízo. Sem contar aqueles que não tomam uma decisão por causa de uma ação demoníaca, que trabalha para que você fique num lugar de estagnação, parado, vivendo as mesmas coisas sempre. Eu poderia ficar aqui durante muito tempo falando sobre
tantas áreas, né? Outros estão presos em cadeias e não conseguem sair, uma espécie de um looping eterno, preso nas cadeias da imoralidade, da pornografia, de tantas outras coisas, e que não consegue romper com nada disso. Vivemos muitas vezes uma vida de procrastinar, e quando eu digo isso, eu não digo só as coisas espirituais, mas digo às vezes com a saúde física, emocional, espiritual, sabe o famoso, depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu decido, depois eu vejo, e a gente vai empurrando tudo isso, e os hábitos não são mudados nunca. Quantos, queridos, que têm as suas orações bloqueadas, porque não decidem romper com uma raiz de amargura, não buscam libertação e a liberação de perdão na cruz de Cristo, e passam anos e anos e anos curtindo suas amarguras, lambendo suas feridas, e não têm a decisão de se levantar e romper com tudo isso. Outros não conseguem nem renunciar às suas próprias vontades, porque isso também é uma decisão. E é assim, gente, existe um preço, mas você tem que considerar quanto vale, e não somente quanto custa. Quando a gente olha para o preço, a gente olha e diz assim, quanto custa? Qual é o custo disso que eu vou ter que enfrentar? Mas a questão é que você não pode olhar só para o custo, mas você tem que olhar para quanto vale. Onde uma decisão pode te levar. Viver a vontade de Deus na nossa vida. E muita gente faz orações erradas. Eles dobram os joelhos e colocam o foco da oração num lugar errado, equivocado. Tem muita gente que dobra o joelho e fala, Senhor, eu preciso de um resultado diferente. Eu preciso que o resultado, Senhor, passe por um milagre. Eu preciso que o resultado seja outro do que esse que eu estou vivendo. Quando, na verdade, nós não deveríamos orar para que Deus mudasse o resultado. Nós deveríamos entrar em oração e dizer, Senhor, o que eu preciso decidir na minha vida para que os resultados sejam diferentes? A gente quer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Isso não é assim. Não é assim que Deus faz. Se você quer resultados diferentes, dobre os seus joelhos e diga, Senhor, o que eu preciso decidir na minha vida para ter resultados diferentes? Então a gente continua fazendo as mesmas coisas e orando para que Deus nos dê um resultado diferente. Isso é uma oração equivocada. Você tem que orar e dizer, Senhor, o que eu preciso fazer? E Deus te ajudará e os resultados mudarão. Mas eu acredito que muitos de nós, gente, não tomam uma decisão em alguma área da vida que precisa ser tomada, porque não conseguem nem medir a importância de uma decisão. Então eu quero tratar isso com você, a respeito dessa palavra decisão e de alguns pontos tão importantes, porque eu acredito que Deus pode fazer uma obra na sua vida. Você pode tomar uma decisão em muitas áreas da sua vida, decisões específicas, que ainda que custem, como eu disse, um preço, valem muito mais do que custa, e você pode viver uma vida extraordinária diante de Deus. E eu quero começar com a urgência de uma decisão. Nesse ponto eu quero tratar o seguinte, quanto prejuízo já está sendo produzido porque você não decide? Você consegue mensurar isso? Às vezes você pode deixar para depois aquilo que está fazendo e isso não gera necessariamente um prejuízo. Não necessariamente gera um prejuízo deixar para depois algumas coisas. Lá na nossa casa, às vezes os nossos filhos vêm falar com a gente e a respeito de um determinado assunto e eu digo, não, peraí, eu preciso de um tempo para isso. A gente precisa orar com relação a isso, a gente precisa ver o que Deus tem nisso. E então, nós vamos decidir. Eu não estou falando desse tipo de espera. Muito pelo contrário, porque essa espera é uma espera responsável, colocando as coisas diante do Senhor. Mas, a maioria das vezes, a gente adia, a gente procrastina e colhemos danos desse adiamento. Sabe, Jesus disse nos últimos dias da igreja na terra, Jesus falando a respeito disso, ele vai dizer que nós vamos viver momentos de muitas decisões e nós precisamos tomar decisões. E que são decisões importantes, sim,
que têm um preço? Sim, mas que precisam ser tomadas. Quando o Senhor está falando, Lucas registra, em Lucas 17:31, o Senhor Jesus diz assim: naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Jesus está falando de momentos de decisão, de deixar, de avançar, de seguir à frente e se decidir por isso. E mais para frente ele vai dizer: lembre-se da mulher de Ló. Eu não sei se você se lembra da mulher de Ló. Há uns meses atrás eu preguei uma palavra sobre família e falei sobre a mulher de Ló, né? A história da mulher de Ló está em Gênesis capítulo 19, amém? Quantos já leram a história da mulher de Ló? Eu acredito que se você se converteu, eu estou falando do primeiro livro da Bíblia, né? E com certeza você já leu, né? Se você não leu Gênesis é porque você se converteu ontem, e aí talvez não tenha conseguido ler ainda. Mas se converteu antes de ontem, já deve ter lido Gênesis, né? Porque é o primeiro livro, gente. São as primeiras histórias da Bíblia. E o Senhor manda a gente olhar para essa mulher, que se acostumou com o pecado, mas Deus decidiu dar mais uma chance a essa mulher. E não só essa mulher, mas essa família. E há um momento em que Deus vai destruir aquela cidade que ela mora, junto com a sua família, e os anjos do Senhor falam para ela: depressa, versículo 15 do capítulo 19, leve daqui, os anjos dizem para Ló, e diz: saia daqui com a sua mulher, saia daqui com as suas filhas, corre. Em outras palavras, é um momento de decidir, não dá para esperar para amanhã, o prejuízo é muito grande. Mas a Bíblia diz que eles hesitaram, e ao hesitar, os anjos os levam para fora da cidade, meio que os obrigam a sair. E quando eles estão saindo já a uma certa distância, a cidade começa a ser destruída. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Uma das coisas mais difíceis que tem, queridos, quando a gente está diante de uma decisão, é o que eu vou deixar para trás se eu tomar essa decisão. O que eu vou deixar para trás se eu tomar essa decisão? Mas, por outro lado, você olha nessa história a urgência de uma decisão. É como se o Senhor dissesse: ou você decide agora, ou você vai morrer. Você tem que decidir sair, você tem que decidir deixar. E existem coisas na vida, preste bem atenção, que não podem esperar. Sabe, e eu vou dizer uma coisa: eu não estou pregando para bonecos aqui, estou pregando para pessoas. E você sabe disso porque o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você constantemente tem sido alarmado pelo Espírito Santo a respeito de decisões que você precisa tomar, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, mas decisões que precisam ser tomadas, decisões que te alinham com o propósito de Deus. Mas a gente endurece. Quando Deus foi levantar Ezequiel no cativeiro, lá em Ezequiel capítulo 1, no versículo de número 3, o Senhor é registrado a forma como a palavra de Deus veio a Ezequiel. E a palavra diz assim, versículo 3, Ezequiel 1, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Essa palavra, expressamente, ela aponta para algo mais do que urgente, algo que precisava ser feito imediatamente. Ezequiel tinha que decidir se ele seria o profeta de Deus dentro do cativeiro babilônico. Havia uma emergência. Mas eu preciso lhe alertar para a segunda parte desse versículo. Há uma urgência de decisão? Sim. Mas escute a parte final. Esteve sobre ele a mão do Senhor. Quando nós decidimos, queridos, a mão do Senhor está sobre nós. E ainda que isso nos gere feridas, a mão do Senhor nos cura. Ainda que isso nos gere preocupação, a mão do Senhor acalma a tempestade. Ainda que isso nos gere uma palpitação, o Senhor é aquele que nos conforta. Quem está entendendo isso, diga amém. A importância, a urgência de uma decisão. Num segundo momento, você precisa entender o alcance de uma decisão. E aqui eu pergunto o seguinte: quantas pessoas são afetadas pela sua falta de decisão?
Porque às vezes eu tomo uma decisão e o único que se prejudica sou eu. Ponto final. Às vezes eu tomo uma decisão e o único prejudicado é eu. Às vezes você está lá no centro e diz assim, quer saber, eu vou tomar uma decisão, não vou embora de Uber não, vou embora a pé. No meio do caminho você se arrependeu de tudo quanto é jeito. A decisão afetou só você. Mas, na maioria das vezes, a minha falta de decisão afeta diretamente a minha família, o meu casamento, os negócios, o trabalho e a obra de Deus. Sabe, gente, um dia Davi, o grande rei Davi, estava enfrentando um drama. Absalão, seu filho, se tornou seu pior inimigo, tomou o trono dele, levantou um exército próprio, tomou o trono de Davi, Davi foge e Absalão, ele tomou uma decisão de morte, porque ele achou que estava tomando o trono de Davi, e Davi nunca teve trono, o trono é de Deus, e Deus dá para quem Ele quer, porém ele continua sendo o dono. E quando Absalão sentou ali, foi a sentença de morte dele. Então teve uma batalha entre o exército de Davi e o exército do próprio filho Absalão, e Absalão é morto nessa batalha. E Davi, quando recebe aquela notícia, entra em parafuso. Ele entra num momento de lamentação, de depressão, ele fica deprimido, ele fica dentro de um quarto, ele está desesperado, ele só sabe chorar. Mas o exército de Davi, que pelejou pelo trono, que pelejou pela nação, estava na porta da cidade, porque ganhando ou perdendo, o rei vinha até a porta da cidade, principalmente nas vitórias, e ali ele se apresentava diante do povo, e o povo fortalecia o coração na figura do seu rei. E o povo se juntou na porta da cidade, e onde é que estava Davi? Dentro de um buraco existencial. Davi não conseguia mais reagir a mais absolutamente nada. Ou seja, essa decisão estava afetando. Ele precisava tomar uma decisão que afetaria a nação. Aí um cara, um tal de Joabe, entra no quarto de Davi e pensa, ele dá um chacoalhão em Davi, cabra macho mesmo. Ele dá um chacoalhão em Davi, está lá em 2 Samuel 19:7. Ele chega e fala para Davi, olha, agora vai e encoraja os teus soldados. Ele diz, juro pelo Senhor, Davi, que se tu não fores agora, nenhum só homem permanecerá contigo esta noite. E para ti, Davi, será pior isso do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a juventude. O que ele está falando? A sua decisão agora, ela vai afetar muita gente. E o versículo seguinte diz assim, então o rei decidiu se levantar e sentou-se junto à porta da cidade. Queridos, entre o versículo 7 e o versículo 8, há uma decisão. E nessa decisão de Davi, o reino se acalma. A paz se estabelece. Porque era momento dele tomar uma decisão. Todos nós passamos por isso. E, às vezes, a falta da nossa decisão, ela está desanimando pessoas, desanimando a família, desanimando o casamento, desanimando os filhos, desanimando as pessoas ao teu redor no trabalho. Sabe, atrasar as coisas pode gerar perdas irreparáveis. Eu também preciso falar para você a respeito da responsabilidade da decisão. Quem mais pode fazer, vou reformular, quem mais pode decidir o que você tem que decidir? Quem mais? Porque existem coisas que se eu não faço, outro vai e faz. Existem coisas aqui que a gente conversa, e eu digo aqui, a gente brinca, né? Eu digo, olha, ide e se virai. Se vira, meu filho, decide você, está na sua mão. Ok, isso é normal, gente. Mas, na maioria das vezes, se você não decidir, outro não pode decidir por você. Você não pode, você que é pai, você não pode esperar que um outro pai decida por você a respeito dos seus filhos. Você que é mãe, você não pode esperar que outra mulher decida, outra mãe decida pelos filhos. Você que é esposa, você não pode achar que outra esposa vai ter que decidir o que você tem que decidir. Existem coisas que estão diretamente ligadas a você. E se compete a você fazer, decida. Sabe, Paulo foi
um religioso, e Paulo perseguia os cristãos. Ele entrava dentro das casas, ele arrastava os cristãos para fora das suas casas. Ele matava cristãos. E então, em Atos capítulo 9, Paulo vê uma luz e ele cai no chão. E ele ouve uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: Senhor, quem que é tu, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo tem uma experiência incrível. E é levado para dentro da cidade e colocado dentro de um quarto onde ele fica 3 dias cego. E aí o Senhor levanta um homem chamado Ananias para ir lá falar a respeito do plano de Deus para a vida de Paulo. E, enfim, esse homem vai até lá. Ananias é uma história tremenda. Quem sabe um dia eu não prego só sobre isso, porque são muitos detalhes. Tem histórias que eu quero só citar, mas me dá um comichão de vontade de já ficar aqui. Eu vou me segurar. Mas Ananias vai até Paulo e fala a respeito do que Deus tinha. Isso capítulo 9. Quando chega no capítulo 22 de Atos, é um longo espaço de anos, e Paulo já era o grande apóstolo Paulo. E Paulo vai testemunhar a respeito daquele encontro que ele teve com Ananias. E Paulo se lembra de uma coisa muito interessante no seu testemunho. Ele conta que Ananias falou a respeito do plano de Deus para a vida dele. Mas de repente, do nada, Ananias faz uma pergunta provocativa. Ele instiga Paulo. E no capítulo 22, versículo 14, 15, 16, Ananias olha para Paulo e diz assim: e agora? Por que te demoras? Em outras traduções diz: o que você está esperando? E ele diz: levante-se e seja batizado nas águas. Eu imagino, queridos, que essa pergunta não foi produzida por acaso. Paulo vinha de uma carga religiosa gigantesca. Gente, Paulo era doutor dos doutores, era o sábio na lei, foi criado aos pés de Gamaliel. E agora Paulo estava vivendo aquele momento de loucura, sabe? Onde você tem que deixar tudo para trás e você tem que seguir o que Deus está falando. Ele nunca tinha tido essa revelação de Jesus. E eu imagino que ele estava num impasse. E Ananias chega e diz assim: decida agora. Por que tu está titubeando? Por que você está nessa? Decida agora. Não demore mais. Não te demores. Não espere mais. Levante-se e seja batizado nas águas. E eu pergunto para vocês, queridos, a gente sabe que o batismo, antes de mais nada, é uma renúncia pública da velha vida. E Ananias dá um grito: é agora. Decida agora. E talvez você esteja aqui e esteja dizendo assim: pastor, isso aí não fala comigo não, porque eu já fui batizado nas águas e tal, eu necessariamente não preciso tomar essa decisão. Mas quantos batizados, queridos, na igreja que não se comprometem com a vida da igreja, que seguem de longe, que não criam um ambiente de responsabilidade? Eu fico pensando, gente, se Paulo tivesse olhado para Ananias e tivesse dito assim: eu acho que não vai rolar, sei, cara, não estou preparado. Eu não vou decidir isso agora. Me dá mais um tempo. Talvez no ano que vem, talvez 2024, talvez 2025. Se Paulo não tivesse decidido, nós teríamos perdido o maior apóstolo de todos os tempos que já pisou nessa terra. Uma decisão na mão de Paulo. Sabe, uma decisão difícil. Mas ele tomou. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo aqui que a sua decisão é fácil. Mas tome a sua decisão. Dito isso, eu preciso falar então do impacto da decisão. Qual é o poder que será liberado sobre os ambientes e sobre as pessoas se eu tomar uma decisão? Qual é o impacto da minha decisão? O que acontece se eu decidir o que preciso decidir? O mesmo Paulo, ele vai nos ensinar algo muito interessante em Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. Ele estava numa das viagens missionárias e ele não sabia para onde ir. E à noite ele tem uma visão, um sonho. E nessa visão, nesse sonho, aparece um jovem em pé diante dele, nesse sonho dele, e o jovem diz para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Só isso. O Paulo acordou.
E o que Paulo tinha que fazer? Tomar uma decisão. E aí escute o que está escrito aqui. Atos 16:10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente e partimos para a Macedônia. O que esse texto está falando? De uma decisão. Paulo tomou uma decisão. Essa é a direção de Deus? Então acabou, está decidido. E eu pergunto para vocês, aqui que eu falo do impacto da decisão. E se Paulo falasse assim, é porque eu comi feijoada ontem. Aí tive esse sonho aí, é o sonho de barriga cheia. Eu tive uma variação. A minha avó fala variação, né? Eu variei a noite toda. Não sei o que ela quer dizer com isso, acho que dorme, acorda. Ela diz, eu variei a noite toda. Imagine se Paulo não tivesse decidido. Bom, deixa eu lhe dizer. Paulo decidiu. Entrou na Macedônia. Na primeira cidade que ele chega, a cidade chama Filipos. E Paulo ganha a cidade. Vai para a próxima, a cidade chama Éfeso. E ele ganha Éfeso para Jesus. Escute, mais tarde, Paulo vai escrever cartas para essas igrejas. Então, para a igreja de Filipe, ele escreve a carta aos Filipenses. Onde está essa carta, gente? Na sua Bíblia. Depois, mais tarde, Paulo vai escrever uma carta aos irmãos de Éfeso, que é a carta aos Efésios. Onde está essa carta, gente? Na sua Bíblia. Cartas que nos direcionam. Mas observe, onde tudo começou? Em uma decisão. O impacto de uma decisão. Quantas coisas são liberadas depois que tomamos uma decisão? Um impacto gigantesco. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Alguns sabem, mas eu estou igual ao Paulo, não me canso de falar as mesmas coisas. Mas, queridos, o meu chamado pastoral foi feito com 12 anos de idade. Deus me chamou com 12 anos de idade. Eu não sabia nem o que era pastoral, pastor, nem nada disso. Sabia que tinha um homem na igreja que era o pastor. Só. Era um adolescente. E Deus me chama com 12 anos de idade. E repetidamente, depois disso, o Senhor começa a falar a respeito disso. E eu comecei a me preparar para isso. Me preparar para viver o que Deus tinha para mim. Saí de Joinville, enfim, tantas coisas aconteceram. Mas conheci a minha esposa, nos casamos. E tivemos os nossos filhos. E estava uma bênção. Eu falei, pronto, eu já estou vivendo o que Deus tem para mim. Eu pregava. Eu tinha liderança na igreja, eu compartilhava a palavra, uma bênção. E aí, há 16 anos atrás, eu tinha uma representação lá em Santa Catarina, mas morava aqui em Londrina. Então toda segunda-feira eu saía daqui, ia até Joinville e passava a semana lá, e na quinta ou sexta-feira eu voltava. E era uma representação muito boa, e eu comecei a ganhar bem, muito bem, e aquilo começou a ser uma bênção, né, porque tudo que é material, a gente diz, olha como Deus está nisso, e a gente põe Deus dentro de uma caixa e diz que é somente isso, mas Deus não é somente isso, filho. E eu comecei a ponto que, então eu vinha, e a nossa família, e eu pregava na igreja, era um dos auxiliares. Gente, a minha vida estava flat, a minha vida estava... E aí eu soltei aquela frase de impacto, Deus está me honrando. Sabe aquela frase de impacto? Deus está me honrando. Eu acho que quando Deus ouviu, falou assim, agora tu vai ver. Eu disse, Deus está me honrando. E aí, numa quinta-feira, eu estava fofo, eu estava felizão da vida, as metas batidas, e eu peguei minha mãe morava em Joinville, ainda nem com isso eu gastava, eu ficava na casa da minha mãe, tinha um tempo com eles. Gente, olha, tudo encaixado, tudo perfeito. Então eu peguei minha mãe numa quinta-feira e a minha mãe disse, eu disse, estou indo para Joinville, Deus abençoe e tal. Ela falou, já que você está indo já para a BR-101, então me deixa ali na igreja, é caminho. E eu disse, claro mãe, entra aí. E levei ela até no pátio da igreja e aí, queridos, tinha uma mulher lá na igreja que falou assim, eu quero falar com o seu filho. E para minha mãe, e a minha mãe disse, ela quer falar com você. E eu disse, não vai rolar. É 4 horas da tarde, eu tenho que fazer 520 quilômetros até Londrina, deixa para outro dia. Não, ela quer falar com você. Eu disse, ok. Cheguei na frente da mulher e falei, fala, serva do Deus Altíssimo, em 3 minutos. É o que a senhora tem? Porque eu tenho que voar daqui, minha senhora.
E ela falou, não, eu quero sentar mesmo. Chamou minha mãe, fomos para uma sala, sentamos ali. E, gente, se eu soubesse que a minha vida ali ia fazer assim, ó, uau! Ninguém me avisou, nenhum anjo apareceu de manhã e disse, hoje Deus vai acabar com você. Ninguém me disse nada. Hoje Deus vai desvendar um mistério. Não, ninguém me disse nada. Mas eu sentei ali e Deus tomou aquela mulher, conversando, do jeito que eu estou pregando aqui. E começou a trazer toda a minha vida. E me lembrou do meu chamado. Mas estava tão lindo. Eu estava chorando e dizendo, Senhor, Tu está nesse lugar. Glorificado seja o Teu nome. Até que a seguinte frase foi falada. Larga tudo. E vai lá para Londrina, porque lá é o teu lugar. Abandona isso aqui tudo. Eu disse, como é que é? Hã? Calma, isso aí é conversa de gente louco. Queridos, eu vim de Joinville até Londrina. Chorei 520 quilômetros. Porque da mesma forma que soava loucura, eu estava em erupção. Eu sabia que Deus tinha falado comigo. Eu cheguei aqui e fui compartilhar isso com a minha esposa. Olha que conversa de gente louca. Há 16 anos atrás, o Brian tinha 4 anos, gente. 5. A Melissa tinha 1,5, 2. E eu fui compartilhar e dizer assim, ó, Jesus mandou eu abandonar tudo mesmo, porque Ele me chamou e tal, e é isso aí. E durante 5 semanas seguintes, as 5 semanas seguintes, sabe o que eu fiz? Você deve estar pensando, orou, pastor, jejuou. Nada, voltei para Joinville, para fazer a minha linha, para dizer, não, isso é coisa de gente louca, eu não vou fazer isso não. Mas depois de 5 semanas, eu e minha esposa, nós tomamos a decisão. E que decisão? De viver o que Deus estava mandando para que a gente vivesse. Gente, o que eu estou pregando aqui não é algo aleatório, uma mensagem que eu estou trazendo e que eu juntei alguns versículos, mas eu sei exatamente o que eu estou pregando aqui. Exatamente o que eu estou pregando aqui. E eu nunca pensei, querido, que mesmo diante de uma decisão tão dura, a gente, diante daquela renúncia enorme, aquilo geraria um impacto enorme na nossa Mas depois que gerou um pecado, algo enorme, um impacto enorme na minha vida pessoal, de fé, de entrega e de decidir, gerou, olha a consequência, o impacto, gerou na minha casa e gerou na igreja. Uma decisão gera um impacto enorme. Os nossos filhos são o resultado, a nossa casa é o resultado de decisões como essa, que muitas vezes nós precisamos romper. Sabe, talvez a sua decisão não mude uma cidade, mas pode mudar a sua família, a sua casa, pode mudar o seu ambiente. Decisões sérias de comprometimento com Deus. E aqui, então, eu conecto com o próximo. O caráter da decisão. E esse é o que você não quer ouvir, porque eu também não gosto de ouvir esse. Mas, falando do caráter da decisão, eu pergunto, quanto da minha falta de decisão pode ser rebeldia contra Deus? Quanto que a tua falta de decidir pode ser uma rebeldia contra Deus? Há certas decisões que, se não forem tomadas, significam desobediência contra a vontade de Deus na nossa vida. Queridos, deixa eu lhes falar algo muito sério. Colossenses 3,6 diz assim, a ira de Deus se levanta contra os filhos da desobediência. E às vezes não decidir por aquilo que já está estipulado pela palavra de Deus é uma desobediência. Existem decisões em que decidir significa diretamente obedecer, e a falta de decisão é uma rebeldia contra Deus. Sabe, tem uma carta que Jesus ditou e João escreveu para uma igreja chamada Tiatira, em Apocalipse 2, versículo 20. Olha o que Jesus vai dizer para a igreja.
No entanto, contra você eu tenho isso. Olha o que Jesus vai dizer para essa igreja. Vocês toleram Jezabel, uma mulher que se diz profetiza com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Escute. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que com ela cometem imoralidade, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Gente, olha que palavra dura, e está no Novo Testamento. Aliás, eu preciso lhe dizer que é uma palavra dura, mas eu também vejo graça dela, nessa palavra. Pastor, onde está a graça de Deus nesta palavra? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Isso é graça. Isso é graça. Jesus denuncia essa mulher que estava ali com um espírito de imoralidade, de corrupção da santidade. E embora ela fosse pervertida, ela ainda podia ensinar aqueles irmãos. Olha o que diz o versículo. Vocês toleram os seus ensinos. Muitos eram seduzidos por aquele ensino de moralidade. E o que me choca nisso é que Jesus olha e ao invés de fulminar isso, Jesus diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Sabe, Deus nos dá um tempo. Mas quando Deus fala, dei-lhes um tempo. Quando o Senhor fala, até quando? É porque existe um limite na paciência de Deus, para que Ele derrame justiça. Isso é tão verdade que o versículo vai dizer, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Observe, ela não quer se arrepender. Do que Jesus está falando? De uma decisão. Ela está decidindo ou tomando a decisão errada. E qual seria o resultado, então, disso na vida dela? Sofrimento. Olha o impacto da decisão. Não somente sofrimento para ela, mas a todos que compartilhavam aquilo que ela ensinava. Olha o impacto, gente, disso. Ela e todos os envolvidos. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Já existe uma vontade de Deus estabelecida. A sua palavra já foi estabelecida. E Deus tem dado tempo a cada um de nós para que a gente tome decisões de alinhamento. Hoje é um dia de decisão. E Hebreus 3,15 disse, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Escute, como nos dias da rebelião. Do que o escritor aos Hebreus está falando? Está falando que quando o povo saiu do Egito, chegou no deserto, se rebelou contra Deus. E o Senhor está dizendo, não endureçam vocês o coração como aquele povo que se rebelou, os desobedientes. Mais para frente, no 18, o escritor aos Hebreus vai falar de algo a respeito de Deus. Escute, ele faz duas perguntas. A quem Deus jurou que jamais entraria no seu descanso? Ele continua e faz outra pergunta. Não foram aqueles desobedientes? Olha a palavra. Queridos, a decisão aqui é uma decisão que gera obediência à palavra de Deus. E essa pregação nessa noite não é para que você se sinta acusado de mais absolutamente nada. Até porque quem acusa, queridos, é o diabo, e o propósito da acusação é destruir. Mas o Espírito Santo, ele nos exorta, ele nos ilumina para que a gente tome decisões necessárias. A palavra de Deus, ela condena aqueles que a rejeitam, mas para aqueles que a aceitam, diz Timóteo 3,16, é apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na sua justiça. Decida, eu vou mais longe, decida decidir o que já está decidido por Deus. Já existe uma palavra sobre a sua vida. E quantos de nós achamos que porque uma área da nossa vida está indo bem, a gente está bem? Mas como disse, Deus
é um Deus completo de tudo. Deus não é Senhor apenas de algo, mas Deus é Senhor de tudo. E o Espírito Santo, ele nos ilumina isso. Eu quero terminar por onde eu comecei. O Senhor disse a Samuel: até quando? Até quando? Que você possa responder a essa palavra. Que você possa decidir a respeito disso. Sabe, decisões podem ser as mais simples ou as mais difíceis. Todas as decisões precisam ser tomadas. Decisão diante de uma mágoa. Decisão diante de um pecado. Decisão diante da imoralidade. Escute o que Deus disse a respeito dessa pessoa específica dentro dessa igreja. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quis. Isso também é uma decisão, mas uma decisão que vai do lado contrário. A grande verdade é que a gente está decidindo o tempo todo, e o que eu estou pregando nessa noite é a respeito de uma decisão de alinhamento com Deus. Eu não sei qual que é a decisão que você precisa tomar. Uma decisão importante e séria que você precisa tomar nesses dias. Mas eu posso lhe dizer, seja ela qual for, talvez uma decisão seríssima a respeito do seu casamento, uma decisão seríssima a respeito dos seus filhos, porque, como eu disse, há uma responsabilidade na decisão que é sua. Não adianta querer empurrar para outro. É uma decisão com relação à sua família, uma decisão com relação aos seus negócios, ao seu trabalho, uma decisão com relação à igreja, uma decisão com relação a Deus. Uma decisão. E Deus pode te cobrar isso. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de decisão. Tem um versículo na Bíblia, que é um daqueles versículos assim, dá vontade de eu escrever na minha testa, de tanto que eu amo. E eu acho tremendo. Tiago 1,18 diz assim, falando de Deus, do Pai, ele diz: por sua decisão, ele nos gerou pela sua palavra, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Os primeiros frutos é o que traz mais prazer, alegria. Não sei se você já teve a oportunidade de plantar uma árvore e comer o primeiro fruto dela. Dizer, uau! Valeu a pena esperar. Esse texto está falando disso. Pela decisão do Pai, Ele nos gerou pela sua palavra, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Deus decidiu, queridos, nos colocar onde Ele nos colocou. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu vir até nós e nos resgatar quando nós estávamos cegos nos nossos pecados. Mas Deus não pede nada mais de você que não seja uma decisão. Uma decisão, seja na área que for, e ainda que doa, como eu disse, ainda que custe caro, avalie quanto vale. Eu estou falando, queridos, que você pode tomar uma decisão hoje. E daqui 5, 10 anos, você olhar para trás e dizer, a decisão que eu tomei naquele dia transformou a minha caminhada e a minha vida. Sabe, quando você lê o Salmo de número 139, está escrito que a nossa história, Deus já escreveu num livro, o que nós nem vivemos. O que nós nem vivemos. Pastor, se a minha história está escrita no livro, o amanhã já está escrito, então eu estou de boa. Não, querido. É que você precisa decidir viver essa história. Mas muitos de nós viramos as costas para a história que Deus escreveu. Batemos no peito
e dizemos assim: eu vou escrever a minha própria história. Meu irmão, isso é um caminho terrível. Mas a gente pode tomar uma decisão de viver, não o que eu estou escrevendo, mas de viver o que Deus já escreveu para mim. Uma história diante do Senhor. E quando a gente lê a palavra de Deus, como o texto que eu li, não endureçais o coração. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, a palavra diz: não apagueis o Espírito. Você pode endurecer o seu coração e viver uma vida endurecendo o coração, ou você pode simplesmente se lançar e dizer: eu quero viver o que Deus tem para mim. Sabe, Ele é digno de todas as coisas. Ele é digno de tudo, Ele merece toda exaltação. Jesus quer a sua decisão. Uma vida completa e não pela metade. Você entendeu nessa noite a urgência da decisão? Quanto prejuízo você está dando e tomando por não decidir? Você entendeu nessa noite o alcance da decisão? Não se engane. A tua falta de decisão com relação às coisas do Senhor afetarão a sua casa a curto e longo prazo. Não se engane. Você aprendeu sobre a responsabilidade da decisão. Não empurre para outro que é você que tem que decidir. Não empurre para outro. Ah, não, pastor, mas lá em casa é o seguinte, querido, tem coisa que é só você que pode decidir. Você aprendeu nessa noite sobre o impacto de uma decisão, que pode impactar o seu futuro poderosamente, extraordinariamente. Ou pode abrir uma porta de sofrimento, como foi aberto para essa mulher dessa igreja, que tomou a decisão de não decidir nada com relação ao Senhor. E finalmente, você aprendeu nessa noite o caráter da decisão. Você pode dizer: eu deixo para amanhã, mas isso pode estar sendo uma desobediência deliberada contra a vontade de Deus na sua vida. E não é eu que digo. Deus se levanta contra os filhos da desobediência. Deus me livre, está do outro lado. Você está doido. Eu quero estar do lado de cá, debaixo da vontade de Deus, e não resistindo o que Deus está fazendo. Quem entendeu isso, diga amém. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Eu gostaria, depois eu vou orar com todo mundo aqui, gente, mas a gente tem que abrir essa primeira porta. Existe alguém nessa noite que gostaria de tomar uma decisão por Jesus? Talvez você nunca tenha tomado uma decisão por Jesus. Ou alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de se reconciliar. Essa sempre vai ser a primeira porta. Se você está afastado, ou se você nunca tomou uma decisão por Jesus, eu estou abrindo uma porta para que você tome uma decisão. Eu não vou chamá-lo aqui à frente, eu vou orar daqui mesmo. Você vai fazer um sinal com uma das mãos e eu vou orar por você. Existe alguém? Se existir alguém, eu quero orar por você nessa noite. Existe alguém? Muito bem. Então, queridos, antes de eu orar por todos, eu gostaria de cantar uma canção com você, para que a gente levante o nome de Deus sobre esse lugar. Porque você pode acreditar ou não, ainda que você está me ouvindo no mais absoluto silêncio, esse lugar está numa grande guerra travada. Porque eu estou falando de futuros, de vida e futuros de morte, que passam por uma decisão. Futuro de vida ou de morte dentro da sua casa, naquilo que você faz. É uma guerra travada. Eu quero invocar o nome do Senhor sobre esse lugar e depois eu vou orar com todos vocês. Vamos juntos? Tu és digno de tudo.
Vamos levantar a voz, vamos invocar o nome do Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo.